Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre bruxismo. E a primeira dúvida muito frequente é o que é o bruxismo? O bruxismo é um hábito. Há muito tempo se entendia o bruxismo como o ato de apertar ou ranger os dentes. Hoje, as últimas normativas internacionais, elas nos dizem que bruxismo é todo hábito de ativação muscular. De qual musculatura? Musculatura da mastigação. Essencialmente os músculos masseter e temporal. Então toda vez que a gente ativa essa musculatura desnecessariamente e frequentemente, a gente está de frente a um quadro de bruxismo. A grande questão é que o bruxismo ele pode acontecer durante um momento muito grande do dia do paciente. O bruxismo ele é basicamente dividido em bruxismo em vigília, quando a pessoa está acordada, e bruxismo do sono. Então são dois tipos de bruxismo. Independente do tipo, a gente tem que analisar muito bem os fatores que levam ao aparecimento do bruxismo. O bruxismo ele tende a se exacerbar em momentos de maior ansiedade ou estresse. Por quê? Porque o bruxismo, como ele é uma atividade da musculatura mastigatória, ele acontece quando o cérebro manda uma mensagem, e muitas vezes isso é inconsciente, e essa mensagem faz com que a musculatura contraia. Então o paciente, consciente ou inconscientemente, está trabalhando aquela musculatura. É como a gente comparar um exercício de academia que você fica o dia todo movimentando o braço. Então nesses casos não tem como você não ter uma dor muscular, por exemplo, no dia seguinte, se você ficou o dia inteiro pegando um peso excessivo no braço, ou ainda que não seja um peso excessivo. O simples fato de você contrair minimamente o músculo faz com que esse músculo, ativado por muito tempo, se inflame. Nessa inflamação, a gente tem dor. Então, muitas vezes, a dor do bruxismo ela vem de uma dor muscular por excesso de ativação do músculo. E isso acontece não somente quando a gente aperta ou range dentes, mas o hábito de morder o lábio, roer unha, morder caneta, por exemplo, tudo isso é considerado bruxismo. E a frequência dos movimentos musculares e, consequentemente, desse hábito de ativação muscular pode e geralmente sobrecarrega outras estruturas, podendo trazer alguns outros danos. E esses danos eles podem variar desde desgastes dentários, passando por perda óssea que muitas vezes não é visível, e o que torna a perda óssea visível é justamente a recessão gengival, que é uma consequência. Geralmente a gengiva ela vai acompanhar o nível ósseo, então se há uma recessão gengival é porque já houve uma perda óssea. Então nós temos desgaste de dente, recessão gengival, perda óssea e podemos ter ainda trincas, fraturas de dente, quebra de procedimentos restauradores. Então tudo isso torna o quadro do bruxismo algo preocupante que deve ser tratado. O bruxismo não tem cura, mas ele tem controle. Um bom profissional consegue fazer um diagnóstico preciso e não somente fazer uma placa de proteção, mas realmente orientar o paciente acerca do que é o bruxismo e quais as melhores formas de tratamento, considerando aquilo que causa o bruxismo, considerando todo esse entendimento da patofisiologia, ou seja, do que é essa condição. Em outro vídeo a gente falou exatamente sobre a recessão gengival e como que a gente trata. Muitas vezes esses tratamentos eles vão ter que ser conciliados. Eu não posso simplesmente tratar uma recessão gengival e não controlar o bruxismo, porque a gente pode ter uma perda daquele tratamento, ou a gente poderia ter uma longevidade muito maior, mas por não ter tratado o paciente de uma forma completa, a gente tem somente uma metade, digamos assim, da efetividade do que o tratamento poderia ser. Então é importante a gente fazer uma análise global e ter todos os diagnósticos do paciente para que a gente possa propor as condutas adequadas para tratar cada tipo de condição. A recessão gengival a gente trata, o bruxismo a gente trata, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente tem diagnóstico. Então a gente diagnostica o que o paciente tem e traça um plano de tratamento que vai contemplar tudo isso e trazer um tratamento muito mais assertivo e com muito mais longevidade, que vai, ao longo do tratamento e ao longo da vida do paciente, trazer muito mais benefícios.